Uma mãe que decide fazer o seu filho feliz todos os dias de sua vida. Um casal que se une em prol de projetos literários e musicais. O que essas duas histórias têm em comum é o que nós vamos mostrar hoje. Bem-vindos, Carol Cordeiro, Pedro, Fernanda de Oliveira e Jordano Pagotti. Estou muito feliz de recebê-los aqui hoje, nosso primeiro programa, né? E o assunto que a gente vai falar hoje é justamente a respeito dessa questão da literatura unindo para trazer felicidade, amor, né, na vida das pessoas, a inclusão social. E eu queria, para começar, Carol, essa frase, né, a mãe decide fazer o filho feliz todos os dias, foi sua, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho que ser mãe do Pedro tem duas etapas, o antes e o depois, né? E aí a gente pensa assim, será que eu sou uma boa mãe? E aí quando ele desencadeou a síndrome, foi desafiador e um divisor de águas. Até que ponto eu estava disposta a levar em tanta terapia, porque a gente fica angustiada para a questão da reabilitação, e ele chegou num ponto que ele estava ficando muito cansado. De tantas reabilitações, foi quando eu falei, não, você vai fazer só o que você gosta. Então, essa questão dele se sentir feliz todos os dias, é ele só fazer o que ele gosta. Porque muitas vezes, porque como ele é tetraplégico, ele fica muito parado, então eu tinha muita ansiedade, eu diminui bastante, eu tenho que diminuir mais. Mas aquela ansiedade em querer respostas e estímulos para ele, foi que fez com que eu parasse, né, um pouco e visse o que ele quer de verdade, o que ele quer fazer naquele dia, né? E aí a gente vê que ele só queria ir para a escola mais do que qualquer fisioterapia. Olha só que gracinha. E a gente, analisando a sua história e percebendo, a gente vê que não há muito gasto, né, para se fazer uma criança feliz, em qualquer condição que seja, né? Eu fiquei vendo ele foi matriculado em uma escola pública, né? Não é uma escola diferente das outras, isso é muito bacana, né, Pedro? Você tem um sorriso lindo. E eu acredito nisso que você disse da questão do amor, do afeto, né? Como isso surte muito mais efeito do que às vezes você colocá-lo em clínicas e trabalhos né, ficar muito tempo, perder esse tempo que poderia estar sendo divertido, que está sendo feliz. É verdade. E a acessibilidade, né? A inclusão é uma coisa muito simples. Então, o Pedro, ele foi me mostrando o caminho também. E a partir do momento que ele foi para uma escola pública, ele foi mostrando para as outras pessoas, porque no Brasil ainda não existe uma estrutura que possibilite essas crianças que elas não falam verbalmente e precisa de tanta estrutura pedagógica, entre aspas, e aí o Pedro meio que foi colocando, né? Porque as políticas públicas ainda, ela não vê como uma obrigação ou um direito da criança estar numa escola. A criança hoje deficiente, ela está no ensino regular ainda para sociabilizar. Então, a partir do momento que eles verem que é para alfabetizar, tá mudando um pouco o contexto, né? Então, assim, foi muito de luta, mas o sorriso do Pedro e a satisfação dele estar no contexto de ambiente escolar possibilitou toda essa luta da gente dele poder compartilhar momentos com outras pessoas, fazer amigos e mostrar que o pedagógico ultrapassa as exatas. Exatamente. Né? E como que foi, assim, a relação dele com as outras crianças? Porque isso, quem está aprendendo mais com as outras crianças com isso tudo, né? Os professores. A sala se torna diferente, naturalmente. Porque ele utiliza cadeira de rodas, né, filho? Aí chega na sala, os coleguinhas esperam ele para entrar. Então, a questão da solidariedade,
da amizade, e o tempo do outro. Então, os próprios pais, né, filho, me falaram que a sala dele ficou diferente porque as crianças ficaram mais calmas. Então, assim, o diferente propicia essa mudança. E criança não tem preconceito. Não tem. Então, no primeiro dia que ele utiliza hortas e os meninos, o que é isso? Por que ele não mexe? Por que ele não fala? Porque muitas vezes o adulto tem essa curiosidade e se transforma em preconceito por falta de informação. Então, por medo, fica olhando ou falar, coitado e tal. E as crianças, ela é muito expressiva e natural. Nossa, Exatamente. Coitado. Então, assim, é um coitado assim, mas deixa eu ver por que é diferente. Por que é diferente, exatamente. E aí foi muito interessante, que é uma gradação, porque é um processo evolutivo, e aí cada dia eles tinham uma dúvida diferente. E aí, mas ele vai entender, e ele entende. E as crianças perguntam mesmo, né? E com o tempo, elas foram me mostrando, porque eu ia na escola todos os dias e fui deixando de ir, né? E aí elas falam, hoje o Pedro fez isso. Hoje o Pedro me mostrou qual a cor, o Pedro me mostrou a resposta de uma pergunta que a professora fez. Então elas mesmas passaram a comentar, não foi, filho? E a Isabel, as colegas todos, você adora, não adora? E aí houve uma maior interação mesmo, maior interação. E se dá de forma natural, é muito espontâneo. Por mais que a escola... E eu acho que essa acessibilidade humana é muito mais importante do que a física. Porque tem lugares na escola que às vezes a cadeira não passa, mas se os profissionais tiverem com o coração aberto, vai passar. Com boa vontade. Então a gente não precisa muito de recurso, a gente precisa só de vontade. Olha que delícia! Né? Você gosta de ir pra escola? Muito ou pouco? E Fernanda, fala pra gente um pouquinho, como que foi esse contato com a Carol, com o Pedro, que vocês tiveram, você e o Jordano? De onde surgiu, né, essa parceria para fazer esse livro? Fala pra gente um pouquinho disso. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né, com todo mundo que eu adoro, pessoas que eu admiro e adoro. E realmente, assim, foi a Sueli Pagotti, a mãe do Jordano, que nos apresentou essas duas preciosidades, né, que é a Carol e o Pedro. E como a gente já estava começando, assim, com trabalho literário e musical, trabalhando juntos, a gente resolveu casar tudo com uma amizade muito grande, com um carinho à criança, né? Um amor assim que a gente queria ultrapassar e querer transformar em obras. E foi dessa forma, por essa intenção. Ele tá se divertindo, ele tá come. Demais. Ele tá empurrando, cada vez ele empurra mais um pouquinho. A gente tenta passar, mas o legal é ficar perto, né, Pedro? E o projeto chama Muda do Afeto, acabou culminando em 4 obras que também acabam se desdobrando de todas as formas, assim, porque além das obras é o contato com as pessoas depois, porque a gente vai nas escolas, e as pessoas têm o feedback quando leem os livros, ou quando vê o filminho, quando vê a cartilha. Então, é um projeto, a muda mesmo, a gente vai plantando essa muda no coração das pessoas. Então, foi nesse amor, assim, que a gente nos uniu para poder estar produzindo, assim. Fernanda, fala um pouquinho mais sobre o livro. Me empresta ele que eu vou mostrar para o pessoal. Ricardinho em Quando Conheci Pedrinho. Ricardinho já é um personagem de outras obras de vocês, não é? Fala um pouquinho, Jordano, pra gente. Bom, a gente fez um livro que se chama Ricardinho em Quando Meu Melhor Amigo Virou um Zumbi. Que fala sobre drogas, né? Isso. Relação de drogas. Sobre prevenção às drogas. E aí a intenção foi da Fê, que criou essa história, criar a história com o mesmo personagem, os mesmos personagens, na verdade, porque tem outros personagens em comum nos 2 livros. E no caso, com o Pedro chegando na escola, sendo um novo aluno na escola do Ricardinho e dos outros personagens. E todo o processo de as crianças entrarem em contato com ele no primeiro momento, as dúvidas, como ele agiria, como brincar com ele, e até o momento em que elas começam a perceber que
que eles conseguem se comunicar de formas diferentes, né? E aí eles começam a brincar juntos, e tem vários acontecimentos na história que eles brincam juntos. E aí a história vai rolando dessa forma. E teve inspiração mesmo no que aconteceu, nos fatos que aconteceram mesmo? Ou vocês criaram livremente? Assim, a gente tem uma convivência, então o Pedro realmente, ele cativa muito as crianças adoram. Quando ele chega, muda, porque as crianças ficam, Pedrinho, tem as meninas. E a ligação da mãe dele ser psicóloga, e desde que o Pedro descobriu a Sueli Pagode, então ela ajudou muito nessa transição. E aquela angústia de não saber o que era a síndrome, porque quando a gente conheceu ela, a gente não tinha um diagnóstico. E então, de todo esse caminho, então ela sempre falava. E aí, quando a gente conheceu a Fernanda, ela falava assim: essa história dá uma história, Pedro, dá um livro. Então, a gente, né, essa convivência da clínica dela com a família. Pois é, então o projeto surgiu de uma conversa que a gente teve há muito tempo. E inicialmente a nossa ideia era fazer alguma coisa, não tinha nada tão claro assim. E acabou que ele gerou vários produtos, assim, que a gente não tinha nenhuma previsão que isso ia acontecer. Então, por exemplo, tem esse livro, que é o Canto do Menino Viajante. Então esse livro também é belíssimo, né? Então, assim, também faz parte, né, desse projeto Muda do Afeto, né? Fala sobre inclusão, né? Inclusão social. Muito bem ilustrado também. E ilustrado pelo Guilherme Batista, né? Esse daqui também. Esse é ilustrado pelo o Jota, né? Esse aqui é o Jota, esse é o Guilherme Batista. Isso. Todas as ilustrações são belíssimas. Inclusive, né? Vocês estavam me falando, o ilustrador, quando fez essa boinha do Pedrinho, esse é o Pedrinho, né? Ele não conhecia a boia que o Pedrinho tem, que é igualzinha, né? Da mesma cor. Da mesma cor. Então, assim, as coincidências que nem não são tão coincidentes. Pois é, né? É muito bacana, né? Como que a sintonia, né? Faz as pessoas até terem uma intuição, uma afinidade, né? E esse projeto Muda do Afeto, ele é belíssimo, né? O nome dele é um nome muito carregado de uma energia que assim, ela fala de muitas coisas, né? É um nome que remete a muitas. Na verdade, o projeto surgiu do carinho que a gente tem um pelo outro e o carinho que o Pedro faz com que aproxima as pessoas, porque ficou muito querido e o Jordana, a Fernanda, tanto a Sueli quanto o senhor Pagode, o Antônio Pagode, que é o pai de Jordana, né, filha? O Pedro adora. Então, eu acho que foi desse carinho e da necessidade de levar informações para outras pessoas em relação à mudança de olhar da pessoa com deficiência. Exatamente. Né? Então, assim, não ser o politicamente correto. Só, eu vou tratar bem porque é lei. Até porque a gente tem que mudar a visão das pessoas, essa questão de vitimação, né? A pessoa, coitada, é uma vítima, isso não é isso, né? Não é porque se a gente for parar para pensar nisso, todo mundo tem o seu ponto vítima e não é essa a realidade, né? Na verdade, somos pessoas diferentes e a diferença tá aí, né? E, na verdade, o mundo só gira, o progresso só acontece por conta da diversidade, por conta das diferenças, né? Exatamente. Porque se tudo fosse igual, não daria, não se desenvolveriam coisas diferentes para as pessoas, né, Pedro? É verdade, Pedro. E isso é muito bacana, porque o tanto de pessoas que estão sendo transformadas por esse projeto de vocês, pelo contato, né, com o próprio Pedro, né, Pedro? É verdade. Esse livro, ele tem, né, através da Fernanda e do Jordano, tem chegado às escolas e as professoras, né, têm trabalhado o contexto antes de entregar para os alunos, numa semana anterior, e aí depois o Pedro vai a escritora, o Jordano fez toda a trilha, e o Pedro, então eles veem que esse menininho, ele é de verdade. Pois né, que é o Pedro. E eles ficam encantados, né? assim, o mais bonito dessa questão da inclusão,
que foi muito emocionante para mim o primeiro dia que o Pedro entrou numa escola, que eu pensava que falaram que ele nunca poderia ir porque ele não queria entender. Então isso foi muito marcante na minha vida. Aliás, teve muita coisa aí, né? Eu sei da sua história de que foi dado um tempo, né? Quando descobriu a síndrome, que seriam 2 anos, né? Pedro já tem 9. Muito vigor, né, Pedro? E eu acho que além desse tempo, foi a questão que ele ia vegetar, que ele não ia entender nada. Você tá brincando. Que ele poderia não entender, que ele poderia não ouvir. E aí, aquela ansiedade de falar, mas ele mostra pra mim, então ele pode mostrar pros outros. E isso influenciado pela doutora Sueli Fagotti, porque ela sempre me falou, não fala de rótulos, né? Não vamos falar da síndrome, porque o Pedro não é o Aicardi Gutierrez, ele é o Pedro. Exatamente. E aí, quando a gente leva isso pra dentro da escola, a Fernanda pôs muito bem, o Jordano, com a música, eles são apaixonados na trilha, que eles ouvem no carro, os menininhos têm me falado. Que Ai, delícia. que lindo. E é emocionante a belíssimo, música, a história como narrada. E aí isso propicia a mudança, porque essa questão de até que ponto ele entende, né? Então, como foi emocionante para mim como mãe, saber que ele tem o lugar dele, né? Como qualquer outro aluno numa escola pública regular, as outras crianças também passar a enxergar isso, porque todo mundo tem um tipo de inteligência, sendo deficiente ou não, né? Exatamente. E o que é parâmetro de ser normal? E qual é a deficiência, né? Cada um tem a sua, porque se for pensar, todo mundo tem a sua, né? Quando é trabalhado na semana anterior o livrinho, quando a gente chega, a Fernanda, né? É muito emocionante, porque as crianças falam, Pedro, eu conheci o Pedro. Ele faz amizade com um sorriso, né? Ele faz amizade com um sorriso. E aí passa a ter outro olhar, né? Que a gente não precisa limitar. Isso é muito legal, Carol, porque eu fico pensando assim, tantas mães, tantos pais que às vezes passam por uma situação semelhante e pensam, nossa, eu não vou conseguir ajudar meu filho, fazer alguma coisa porque tem que gastar muito, eu preciso de um acesso a um tratamento caro, e não é isso. É humanizar. Né? Exatamente, é humanizar, é mostrar que tem caminhos simples, que a boa vontade é o amor, né? A afetividade que vai justamente dar essa alavanca para que as coisas aconteçam e se realizem, né? Acredito que vocês estão de parabéns, viu? Sua iniciativa é belíssima, né? Nós somos muito ajudados e acho que tem muito mais gente para ajudar. Vocês também, meninos. Fê, amiga do coração, né? E vocês estão com outros projetos agora, já para sair aí? Podem falar. Tem alguns livros de uma outra série que a gente faz, são sempre livros CDs, né? Todos. Sempre tem a história e eles vêm acompanhados com o CD, e no CD tem as narrações de cada personagem e além disso trilha sonora, que a gente faz, tipo, cria a história meio que nos moldes de produtos que existiam na década de 80. Por exemplo, aqueles livros, tinha uma série que chamava... Para Gostar de Ler, tinha esse? Tinha uma série Taba, que vinha com as historinhas nos encartes assim, bem legais e vinha com os disquinhos de vinil. Os disquinhos, até que tinha a Dona Baratinha, né? Tinha, por exemplo, músicas do Tom Zé, músicas do Caetano, música do Chico, música do Edu. Delícia! E aí a gente faz um pouco isso, conta as histórias também no CD, né? Gente, muito bacana. A gente foi criado um pouco nessa cultura de olhar a imagem e imaginar com o som. E eu acho que isso dá ambiência. Igual quando as crianças falam muito, quando a gente vai, quando tem uma parte do livrinho e fala assim, e a mãe chegou com o filho. E a trilha sonora faz uma ambientação assim tão legal que as crianças ficam meio assim emocionadas, alguma coisa. E eu acho que elas levam isso para quando elas veem o Pedro e veem o cadeirante e vê essa ligação. Isso é o que motiva a gente a continuar com esses projetos. Eu lembrei disso, achei legal fazer o gancho, mas pode continuar. Então a gente tem um outro projeto que é um personagem chamado Zoic. O Zoic, né? E o futuro do planeta. E aí vão ser lançados os livros
A gente espera que agora no final do ano e talvez no comecinho do ano que vem um terceiro. Então vocês vão voltar aqui, né? Nós vamos combinar para voltar, não tá certo? E a gente também volta para trazer a cartilha que a gente vai apresentar. Cartilha, você vai fazer uma cartilha de inclusão. A gente tem a cartilha e depois a gente volta para falar da cartilha. Uma outra coisa, só que porque a gente vai passando de um assunto para o outro, a gente estava falando sobre o projeto e como ele se desenvolveu por diferentes caminhos. A gente também tem o filme, né? Que a gente fez, que é um curta-metragem, chama A Voz da Pedra. A Voz da Pedra. E ele está no YouTube. E que é uma poesia que a Fê escreveu pensando no Pedro. E aí tem a Carol, tem o Pedro. E é emocionante. Pedro, a Gigi, é emocionante esse vídeo. São as irmãs do Pedro. No filme. Gente, muito obrigada. Obrigada. Tá? Nós agradecemos muito. Pedro, lindo. Obrigada. Viu? Ó. Beijo pra você. Gente, a gente vai encerrar aqui. Lembrando que eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso tudo, que eu acredito que a inclusão social, na verdade, é para nós nos incluirmos na diversidade, né? Então é isso aí. Obrigada. Bastidores da Escola foi idealizado em 2013 pela artista plástica e profissional da educação Gisela Rocha.